Nesse vídeo nós vamos analisar a expressão o servo do Senhor. A doutrina de Isaías sobre o servo do Senhor é impressionante, mas certas passagens nela contidas devem deixar alguns perplexos. A dificuldade está em determinar se essa figura do servo refere-se a Cristo ou à nação de Israel. Os seguintes comentários podem ser úteis. Os eruditas bíblicos agora aceitam plenamente o fato de que os escritos proféticos geralmente têm pelo menos seu primeiro significado em relação à época em que se originaram ou foram escritos. Sem dúvida, aqui e ali existem predições que simplesmente ultrapassam os séculos em geral. Porém, a mensagem do profeta tem uma primeira referência clara a seu próprio tempo. Assim sendo, no milagre da inspiração, acontece com frequência que uma passagem tenha uma referência tanto presente para aquela época quanto futura. Uma delas patente e outras latente, ou seja, algumas das profecias que são para o futuro estão aí bem à vista. Outras já têm que ser lidas com mais calma, com mais pesquisa. A fraseologia representada mais do que pode ser limitada pela ocasião histórica imediata assume uma amplitude que prevê acontecimentos muito maiores dos quais a ocasião histórica imediata não passa de uma sombra. Portanto, não é de surpreender que nas profecias do servo parece haver uma alternância de referência entre Israel e Cristo. Pois Israel coletivo era um tipo de Cristo, ou pelo menos deveria ser, isto é, subtraindo suas linhas graves. Israel é visto à luz de sua missão divina. O fato de o profeta algumas vezes indicar a nação quando fala do servo torna-se claro em passagens como no capítulo 49, versículo 13 de Isaías. Mas existem 4 pontos especiais onde o profeta individualiza tão fortemente o servo que nem mesmo um leitor ingênuo poderia aceitá-los simplesmente como personificações proféticas da nação. São as passagens como, por exemplo, capítulo 42, versículos 1 a 7, capítulo 49, versículos 5 e 6, capítulo 50, do versículo 4 ao 10, e o capítulo 52, do versículo 13 até o capítulo 53, versículo 12. O desenvolvimento do pensamento do profeta parece ter sido, como vou lhe dizer agora, sua percepção da nação como o servo do Senhor estaria integrada ao próprio fato da eleição exclusiva de Israel dentro do propósito redentivo do Senhor para a raça humana. Mas à medida que a infidelidade e a dispersão pré-reveladas da nação pesavam mais em sua consciência, surgiu a necessidade indiscutível de abstrair a ideia do Israel como era de fato. E assim, no segundo estágio de seu pensamento, o servo não é mais o Israel de fato, mas sim o ideal, representado pelo remanescente, piedoso dentro da nação. Todavia, mesmo aqui, sua mente não encontra um descanso final. Investigando o futuro, por assim dizer, e não conseguindo vislumbrar nem mesmo esse Israel ideal, alcançar coletivamente o alto destino planejado por Deus, sua mente é induzida, tanto pelo anseio humano quanto pela orientação divina, a não só idealizar, como também individualizar o verdadeiro Israel, retratando-o na forma de uma pessoa. Um servo do Senhor, que seria a flor perfeita, a encarnação final e o cabeça pessoal da nação eleita. Daí a aparente ambiguidade em certos trechos
e a clara transição de uma nação para uma pessoa, quando tomamos as passagens que falam do servo como um todo. Nesse particular, é útil procurar o uso feito no Novo Testamento do termo servo como referência definitiva a Cristo. Agora eu quero analisar, antes de terminar este vídeo, e vou analisar só este capítulo, pois mencionei muitos, em Isaías que faz referência a Cristo como servo do Senhor. Vou analisar o capítulo 53. A ideia de que os 3 últimos versículos do capítulo precedente, o capítulo 52, pertence, na verdade, ao capítulo 53 de Isaías, é geralmente aceita. Trata-se da passagem mais extraordinária entre todas as referências ao servo e a mais valiosa. Esse é um dos pontos em que o profeta inspirado individualiza tão fortemente o servo que nenhum estudioso imparcial pode ver nela apenas a personificação poética da nação. Nem mesmo aqui precisamos negar para os críticos que pode ter havido uma referência primária e mais superficial à nação exilada, mas a referência mais verdadeira, profunda, completa e definitiva a Cristo é tão enfática que ninguém, a não ser os deliberadamente cegos, pode deixar de vê-la. Pode-se dizer com razão que a prolongada descrição do capítulo 53 de Isaías só se adapta a uma figura em toda a história humana. Ou seja, Isaías 53 só se adapta ao homem do Calvário, ao Senhor Jesus Cristo, ao Filho de Deus que veio a este mundo, nasceu como homem em Belém. Os 12 pontos seguintes que vou falar confirmam totalmente isso, pois, no total, eles não podem, em absoluto, ser aplicados a ninguém mais. Primeiro, vem a absoluta humanidade. O Senhor Jesus, o eterno Filho de Deus, veio em absoluta humanidade, como raiz de uma terra seca. Segundo, é desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Terceiro, sofreu pelos pecados e em lugar de outros, ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Quarto, foi o próprio Deus quem fez com que o sofrimento fosse substituído, ou substitutivo. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Quinto, havia uma absoluta resignação sobre o sofrimento e substituição. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Sexto, morreu como um criminoso. Por juízo opressor foi arrebatado. Sétimo, morreu prematuramente. Foi cortado da terra dos viventes. Em oitavo, todavia, não tinha culpa pessoal. Note o que nós lemos. Nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Nono, viveria após seus sofrimentos. Note o que está escrito. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Décimo, a vontade do Senhor iria prosperar em suas mãos. Note o que está escrito. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. 11º, teria grandioso triunfo após seus sofrimentos. Com os poderosos repartirá ele o despojo. E 12º, por tudo isto, e por justificar a muitos, mediante sua morte e ressurreição, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. À medida que as provas são destacadas uma após outra, neste capítulo de Jeremias, aliás, de Isaías, podemos colocar sobre este retrato surpreendente outro nome, além do Senhor Jesus, além de Jesus de Nazaré?
E podemos deixar de maravilhar-nos com o milagre de inspiração nessa antecipação profética do homem de dores, quando refletimos que foi escrita provavelmente 700 anos antes de Cristo nascer e passar por todas essas coisas. Examine de novo este capítulo prodigioso. Bem em seu centro lemos: como o cordeiro foi levado ao matadouro. E de cada lado dessa declaração central existe uma apresentação em 7 partes de sofrimentos, de substituição. Nos versículos que antecedem, é do ponto de vista humano. Nos que vêm depois, é do ponto de vista divino. Percorra os versículos e destaque essas partes, começando com o versículo 4. Começando com o versículo 4, onde diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Não é de admirar que este capítulo significa tanto para aqueles que fixaram para sempre sua fé e esperança no Calvário? Que você possa também usufruir desta pessoa que morreu para lhe salvar. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Atos capítulo 16, versículo 31.